Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre como os chatbots podem fazer com que as pessoas parem de acreditar em teorias da conspiração. A inteligência artificial tem uma habilidade importante, que é explorar vastos volumes de dados e adaptar esses volumes de dados a propósitos específicos, que pode fazer disso uma funcionalidade altamente importante para combater a desinformação. Antes da gente entender como isso tudo pode funcionar, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafael Coimbra, a internet tornou mais fácil do que nunca tanto o acesso quanto a disseminação de teorias da conspiração. É fácil achar via browser, é fácil receber via WhatsApp e é fácil espalhar com as redes sociais. Aí uma pesquisa recente da Escola de Negócios do MIT, a MIT Sloan, e da Universidade de Cornell sugere que chatbots equipados com modelos avançados de linguagem com grandes LLMs podem ajudar a reduzir a crença em teorias conspiratórias e que essa crença tende a diminuir em cerca de 20% quando esse recurso é usado. Rafa, me explica de que forma isso acontece e como a tecnologia dos chatbots pode ser usada para combater a desinformação sem violar a liberdade de expressão. É um pouco aquela história, André, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Então, é aplicar mais ou menos a mesma arma contra o inimigo. Por quê? O que acontece, como você bem descreveu, hoje existe uma proliferação, a gente tem uma infinidade de conteúdos que vão alimentando, retroalimentando essas redes de teorias conspiratórias, de desinformações, as pessoas vão consolidando aquela visão, muito focada no viés de confirmação. Elas, na verdade, querem ouvir mais do mesmo, uma vez que elas formam uma determinada opinião. Estou falando de casos aqui mais extremos, de pessoas que realmente não querem abrir mão do seu ponto de vista. E aí foi feita essa pesquisa em que eles distribuíram ali grupos entre os participantes e colocaram essas pessoas primeiro para conversar com as máquinas e antes de conversar com as máquinas perguntaram assim, até que ponto, numa escala de 0 a 100, você confia que essa informação aqui é verdadeira, essa teoria aqui é verdadeira? E aí a pessoa dava uma nota, X. E aí eles foram fazendo essas conversas com os chatbots, munidos de toda essa informação, tentavam convencer essas pessoas de que elas estavam erradas, de elas refazerem ali os seus pensamentos, e depois de um determinado momento eles faziam a pergunta de novo, as pessoas iam mudando essas notas de convicção, e depois de 2 meses davam uma nota final. E aí chegaram a essa média de que mais ou menos 20% das pessoas, a convicção diminuiu em 20% entre os participantes que tinham uma forte teoria da conspiração. Não é algo sensacional, você não muda da noite para o dia tantas pessoas desses pontos de vista, mas a gente pode considerar que 20% já é um caminho. E aí vem essa estratégia, André, porque a inteligência artificial, diferentemente de uma pessoa, imagina 2 pessoas conversando, que pensam completamente diferentes, A e B. O B lá está tentando convencer o cara do A que aquela pessoa ali tá errada. O B vai ter um nível de argumentação baseado em toda a informação que essa pessoa consumiu. Mas por mais que ela seja uma pessoa muito informada, tenha lido muito, tenha muitas referências, é óbvio que aqueles argumentos ali em algum momento se esgotam. No caso de um grande modelo de linguagem, como esses do GPT, Gemini, etc., eles têm um acesso basicamente infinito de informações. Eles consomem e são treinados a partir de bases muito mais poderosas. Então, tem 2 características interessantes dentro dessa estratégia. Uma é o volume de contra-argumento, vamos dizer assim. Então, o A vai falar uma teoria conspiratória, o B vai pegar aquilo ali e vai, olha, peraí, já parou para pensar nisso? Olha essa informação aqui. Você não quer, de repente, mudar o seu ponto de vista? Então, um é o volume de informação. E a outra estratégia é a adaptação. Porque, de acordo com que
essa pessoa for falando, né, de acordo com o que ela for caminhando dentro dessa teoria conspiratória, a máquina vai se adaptando. Ela vai, peraí, essa pessoa está indo para esse caminho aqui. Talvez se eu buscar esse tipo de informação, resolva. Aí não deu certo. Ela vai adaptando essa estratégia até que, num determinado momento, ela consegue mudar a cabeça daquele participante ali da pesquisa. Então, é uma coisa muito interessante. Vou dar exemplos assim de conspirações, né, de histórias que foram levantadas ali. O assassinato do John F. Kennedy, tinha Alien, tinha coisas relacionadas à Covid, as próprias eleições presidenciais lá nos Estados Unidos de 2020, vários desses assuntos que geram algumas teorias, essas teorias foram colocadas em discussão e ali houve algum grau de mudança. Tem uma coisa que eu questiono, né, nessa pesquisa, quando a gente vai olhar ali para o fim dela, e aí tem lá nas limitações, né, geralmente, e a pesquisa está muito bem feita, muito bem embasada, foi publicada na Science, mas você vê ali nas restrições e discussões futuras, por que, André? Essas pessoas que participaram desse experimento, elas estavam predispostas a participar de um experimento, elas sabiam que estavam participando de uma pesquisa. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque será que é possível se reproduzir esse mesmo tipo de efeito com pessoas que não querem participar? Veja, porque só o fato de participar já é um grau de abertura, né? Mas imagina uma pessoa que seja muito radical, que fala assim, não quero saber, pesquisa é coisa de mentiroso, quem é da ciência é contra o que eu acredito. Então, esse tipo de pessoa, na minha avaliação, não entra muito nesse circuito. E aí a gente tem que pensar, né, enquanto sociedade, se a gente for querer usar algum mecanismo desse para melhorar o grau de informação das pessoas, como chegar a redes muito fechadas. Às vezes essa pessoa vai estar num submundo, vamos chamar assim, né, numa bolha, ela vai estar lá num canal do Discord, ela vai estar num canal do Telegram, discutindo com seus próprios pares algo que reforça aquele viés de confirmação. Então, furar essas bolhas mais compactas, extremas e eu vou chamar aqui de submundos, né, de pessoas que não querem participar ou se dar ao direito de eventualmente mudar um ponto de vista, para mim é um grande desafio. A gente vai falar um pouco sobre isso, Rafa, a importância dos algoritmos. Tem alguns pontos que eu também acho controversos na pesquisa, embora entenda que, por ser uma pesquisa, ela precisa partir de hipóteses, ela tem limitações, isso tudo está muito bem indicado, mas a gente precisa discutir porque é uma parte fundamental daquilo que a gente pode testar enquanto sociedade. Se a gente chega a conclusões contundentes sobre a importância de uso de inteligência artificial na disseminação do conhecimento, naturalmente, políticas públicas, as empresas, as próprias pessoas podem utilizar desse recurso para saber mais e para, no fim das contas, modificar pensamentos que podem ser muito prejudiciais para a sociedade. E é importante destacar que a gente não está falando aqui que teóricos da conspiração são lá do A ou B, nesse fla-flu que a sociedade vive. A gente sabe que existe desinformação e crenças que são equivocadas de todos os lados. E aí, Rafa, uma das dificuldades em mudar de opinião, a gente inclusive já fez uma pesquisa específica no Tech Institute, quando a gente olhou política, e aí raramente as pessoas mudam completamente de opinião, elas ficam ali imagina um slide, né? Não é uma questão binária, o cara não deixa de ser 0 e passa a ser 1. Ele fica ali mudando pedaços da sua opinião, pedaços da história, pedaços da crença. E a questão é que essas teorias da conspiração, elas são, às vezes, muito longas, complexas, e pessoas se apegam a diferentes partes da teoria. A inteligência artificial pode oferecer contra-argumentos personalizados para tratar as crenças de cada indivíduo. Esse processo de personalização pode ser importante porque, como ela tem diversas fontes, origens dos dados, ela pode tratar pedaços específicos. Como você enxerga a inteligência artificial lidando com esses diferentes tipos de resistência
a mudanças de opiniões sem criar, evidentemente, novas polarizações? Eu acho que esse seria o pulo do gato, André. Por quê? Quando a gente está falando de personalização, dá para a gente entender de duas maneiras, pelo menos, né? A gente pode, talvez, pensar em outros aspectos, mas me vem à mente duas questões. Uma, o conteúdo. Então, quando a gente está falando de adaptação, como eu estava até comentando inicialmente, você tem ali um argumento de uma pessoa e a máquina ela pode buscar elementos que se contraponham ou que, na visão da máquina, digamos assim, ela poderia levar essa pessoa a mudar o seu ponto de vista. Então, ela vai buscar e ela vai conseguir encontrar parâmetros, padrões que se encaixem naquele tipo de discurso ali na conversa com aquela pessoa. Esse é um elemento. Um outro elemento que não está contemplado ainda nessa pesquisa, mas eu acho que para o futuro poderia ser uma coisa interessante, é a máquina se ajustar ao tom da pessoa, ao tom emocional ou ao perfil psicológico, vamos chamar assim, estou generalizando, né? Mas é você, ao mesmo tempo em que está conversando e buscando conteúdo, lembra, conteúdo é texto ali, vamos imaginar um chatbot tradicional, é texto. Mas se eu entender que aquela pessoa está mais ou menos predisposta a conversar sobre esse assunto, se ela está num tom mais agressivo ou mais pacífico, se ela está o grau de propensão à abertura da discussão, esses micro parâmetros podem fazer com que a máquina ajuste o tom de convencimento daquela pessoa, né? Ela pode adotar um tom mais para cima ou segurar um pouco, ou fazer mais perguntas em vez de dar mais informações. Eu acho que existem nuances muito importantes ainda a serem exploradas que podem contribuir nesse bolo da discussão. Agora, um outro ponto que eu fico pensando, André, veja, esses modelos de linguagem natural, eles estão, da mesma maneira que as teorias conspiratórias, isso tudo vem de uma base, e é uma base de conhecimento humano, seja um conhecimento correto para alguns ou errados para outros. Mas esse tipo de conhecimento gerado por humanos, ele está passando por um processo de transformação, porque, como você bem ressaltou no início, tem um grande volume de informação sendo gerado. Quem está gerando esse volume de novas informações e quem está consumindo e consolidando esse volume de informações? Por que eu estou falando isso, André? Porque a gente está começando a entrar num novo paradigma, que é um mundo com mistura de conhecimento gerado por humanos e de máquinas que usam conhecimento humanos para gerar, vou dizer assim, um texto sintético. A grande questão é saber se daqui para frente essas discussões serão alimentadas por que conteúdo? Novamente, hoje estou partindo do princípio que os LLMs estão sendo alimentados por conteúdo gerado por humanos, ainda que por meios digitais. Mas se a gente começar a inundar o mundo de informações geradas por LLMs, a gente vai entrar num ciclo, né, vicioso, num looping de informações geradas sinteticamente. E aí existe o risco de você criar o outro lado da história, né? As pessoas que estão ali com essas teorias mais radicais, elas podem também usar esses mesmos mecanismos para produzir mais desinformação e fazendo com que os LLMs lá na frente se alimentem de desinformação. Então, já estou jogando aqui uma questão mais para frente, de futuro, para a gente tentar entender de onde se alimentam esses modelos. Né? A gente parte do princípio que, entre aspas, as informações ali, ou pelo menos a média daquelas informações, são informações verificadas, corretas. Será? A gente sabe o que alimenta esses grandes modelos? Que grau de confiança eu tenho naquelas informações? Hoje, o senso comum ok, está valendo, faz sentido o que a máquina está falando para mim. Mas lá na frente, será que elas continuarão sendo alimentadas por esse grau de humanidade? Ou alguém vai começar a entender como é esse jogo, a gente vai virar estou aqui especulando, André, mas é como se fosse a mesma guerra de narrativas hoje que existe entre humanos. No fundo, muita parte dessa discussão vira uma guerra de narrativas. Será que isso vai acontecer em LLMs? É uma questão que eu fico me perguntando. É uma boa questão. Eu fico pensando se as LLMs vão gerar uma média. É sempre curiosa essa abordagem, porque ela trata uma grande massa de dados e entrega uma média do conhecimento, uma média da imagem. É sempre assim. Os LLMs funcionam a partir de conjuntos. E essa abordagem de
only one right question, de Nora, que é o que o Google traz, por exemplo. Você faz uma busca no Google, você recebe vários resultados diferentes, às vezes completamente antagônicos. Quando você fala de um LLM, não é exatamente dessa forma, a menos que a sua pergunta mencione explicitamente que você quer duas visões sobre um determinado ponto. Senão, ele busca uma média. É um bom questionamento mesmo, Rafa. Tem outro ponto que eu achei importante. A pesquisa mostrou que, após essas interações com os chatbots, que houve, sim, essa redução na crença dos participantes em teorias da conspiração. Concordo com você sobre o viés da amostra. Eles, enfim, apontam isso como uma questão importante, naturalmente, mas sim, eram pessoas que, apesar de estarem abertas a serem testadas, elas são crentes em algumas dessas teorias supostamente erradas, enfim, teorias da conspiração. É difícil colocar o label nisso, né? Porque o próprio conceito de verdade e de fato científico precisa ser observado. Obviamente, ninguém discute, sei lá, se a Terra é redonda ou se o homem foi à Lua, mas existem elementos e a gente não conhece o detalhe da pesquisa, quais foram as teorias da conspiração testadas, que o próprio conceito tem que ser discutido. Mas, enfim, eu presumo que tenham sido essas grandes teorias da qual a gente não tem nenhuma dúvida, né? Se vacina funciona, se o mundo é plano ou não, enfim, algumas dessas coisas são realmente mais fáceis de testar. E aí, Rafa, 10 dias depois do teste, os pesquisadores seguiram com o grupo e confirmaram que essas mudanças se mantiveram estáveis, o que é bom, sugere um impacto duradouro. Como você acha, quais poderiam ser as estratégias para garantir que as mudanças geradas por algoritmos de inteligência artificial, por essas interações com o IA, elas sejam de fato sustentáveis ao longo prazo? Esse ponto é muito interessante, André, porque ele mostra que as máquinas, no estágio atual, são capazes não só de informar a pessoa, dando ali uma visão diferente, e no nosso caso aqui, concordando que elas são corretas, visões científicas, históricas, de fatos, mas o que eu acho interessante as máquinas são capazes de convencer alguém. Parece uma coisa boba da gente falar, mas não é, porque essas pessoas sabiam que estavam conversando com máquinas. E quando você sabe que você está conversando com uma máquina, pode-se ter ali um preconceito, né? uma desconfiança, uma descrença de que a máquina não. Quem é? Essa máquina não vai me convencer. Eu estou conversando aqui com um robô, com um chatbot. Quem é você para fazer com que eu mude de opinião? Então, o fato de pessoas estarem propensas a serem convencidas por máquinas, por si só, é algo que eu acho extremamente relevante, porque desfaz um pouco essa mística de que eu não vou conversar, não vou ser enganado, né? Ou não vou ser convencido nesse caso. E isso está claro na pesquisa que, sim, algumas pessoas, pelo menos, estão dispostas a conversar e serem convencidas por máquinas. Então, respondendo a sua pergunta, seria muito importante que houvesse uma continuidade de conversas, né, para que as pessoas, uma vez que elas mudassem a sua opinião, elas passassem a beber ali de uma nova fonte, vamos dizer assim, seja lá de onde veio essa nova informação, fazendo com que essas pessoas elas seguissem por esse novo trilho, ou pelo menos com uma abertura, uma interseção capaz de fazer com que elas tivessem essa mente um pouco mais aberta. E talvez seria muito interessante que as máquinas convencessem essas pessoas a convencer outras pessoas, né? Fazendo ali um ciclo de rede, o mesmo efeito rede que existe para uma teoria conspiratória, ou seja, grupos que vão se formando em torno de uma convergência, que essas pessoas pudessem falar com outras pessoas: olha, fulana, ciclano, ouvi aqui, conversei aqui com um chatbot e mudei minha opinião. Você não acha que você poderia também mudar essa opinião? Porque isso é uma coisa que fica para o futuro, também estou pensando aqui agora, seria a gente medir o grau, talvez fazer um grau de comparação entre máquinas e humanos, né? Quem convence mais? Porque aqui a gente só fez uma análise
a partir de um chatbot com aquele determinado grupo. Mas talvez se a gente fizesse um grupo tentando ser convencido por uma máquina e outro por humanos, ver se a máquina é mais convincente ou não. Me parece, André, que se não é, em algum momento vai ser. Por quê? Novamente, a máquina vai ter muito mais pontos de estratégias para convencer alguém. O ser humano é limitado. Por um lado, ela tem muito mais informação, então eu vejo isso como uma vantagem das máquinas. Por outro, ela não tem ainda a humanidade, determinadas nuances, que uma pessoa, olho no olho, ali, uma pessoa do seu ciclo de confiança, ela vai falar e você tende muito mais a confiar em quem está te cercando ali, humano. Então, talvez se as máquinas começarem a ganhar características um pouco mais humanas, esse grau de convencimento, que já há um indício de que ele existe, pelo menos, ele tenderá a crescer. E aí, novamente, eu sempre faço aqui o contraponto, né? Então, assim, existe um lado muito bom dessa história, que é levar essas técnicas todas para o lado da informação, ou da melhoria da informação. Por outro, a gente sabe que alguém provavelmente vai usar esse tipo de técnica também para gerar desinformação com as mesmas estratégias. Um último ponto que eu acho que vale ressaltar, André, é a gente pensar, porque eu estou falando aqui muito de conteúdo e forma, vamos colocar assim, para dividir de uma maneira simples. Mas o novo livro do Harari, a gente até comentou um pouco aqui no último podcast, chamado Nexus, e ele fala muito sobre redes de informação. E ele parte do princípio que nem sempre muita informação significa chegar perto da verdade, ok? A gente tem muita informação hoje, e eu acho que quando a gente fala de LLM, eu falei aqui muito de volume de dados, isso é altamente importante, mas tão ou mais importante que esse grande volume de informações é como você filtra, organiza, sintetiza, adapta, sabe? A gente tende, num senso comum, e eu estou aqui citando um pouco Harari, a achar que quanto mais informação, mais perto, entre aspas, da verdade, entre aspas, a gente está chegando. E não é o que acontece. Haja vista o mundo que a gente vive hoje. A gente tem informação de tudo que a gente pode imaginar na palma da mão, e nem por isso pessoas deixam de acreditar em absurdos como alguns que você citou aqui. Então, a gente tem que entender isso. Volume não é necessariamente sinônimo de verdade. Tem que dar esse trabalho aqui que a gente está discutindo é um passozinho no entendimento de como a gente pega esse grande volume e transforma em algo que possa ser eficiente do ponto de vista de convencimento de alguém. Rafa, para a gente fechar esse bloco, tem um ponto que você trouxe e eu concordo sobre a amostra. Eu acho essa uma questão controversa. O estudo disse que as pessoas estavam surpreendentemente receptivas a evidências que refutavam suas crenças em teorias da conspiração. Isso, por si só, já mostra que os caras não estão falando lá com a galera que é a mais radical. Por quê? Primeiro que a galera, esse público mais radical nem estaria ali, como você disse, ele vai dizer, não, ciência é bobagem. E segundo, porque eles relatam que as pessoas estavam surpreendentemente receptivas a evidências. Enfim, é complicado. Isso, enfim, mas assumindo essa história, isso sugere que com a abordagem certa é, sim, possível combater a desinformação de forma eficaz, como a gente tem falado aqui ao longo desses quase 30 minutos. Eu não sei se isso é exatamente assim, mas supondo que seja, o que esse estudo nos ensina é que com as ferramentas certas, com os argumentos certos, as coisas funcionam. O estudo mostra a importância do diálogo e da apresentação de evidências nesses tempos de polarização e desinformação. Você trouxe uma ideia que eu acho importante, Rafa, que é o algoritmo convencer essas pessoas desse primeiro... vamos olhar como se fosse uma cebola, né? Vários anéis de alienação no centro ali, supondo que seja a cebola dos alienados, no centro, estando o algoritmo, no primeiro anel, uma galera mais suscetível a esse tipo de argumentação, e lá na ponta, quem é de fato absolutamente desconectado da realidade. E ali, a ideia que você traz de uma layer, uma camada dessa história, convencer a camada do lado até a gente chegar nas pontas, pode ser um caminho. É evidente que a gente não vai mudar
a sociedade inteira, que as divergências vão seguir existindo, e até certo ponto é bom que evidências existam, não em todas essas questões, mas os contrapontos são fundamentais para isso. Mas como a gente pode aplicar essa mesma lógica em outras esferas sociais e em outros aspectos que são controversos da sociedade? Por exemplo, em comportamentos, alguns comportamentos sobre vícios, como os grupos de apoio que tiram pessoas, o AA, por exemplo. Enfim, dá para usar algoritmos para contaminar, no bom sentido, outros comportamentos sociais? Controverso, André. Eu acho que sim. Enquanto você estava falando, e a palavra algoritmo me remete muito à rede social, por exemplo. Vamos pegar o mundo que a gente tem hoje, né? E eu acho que esse mundo, ele faz parte, ou pelo menos acelerou o grau de polarização / esses movimentos mais de teorias da conspiração. Sempre existiu teoria da conspiração, sempre existiram grupos mais fechados, isso não é algo novo, mas dentro de ambientes digitais e redes sociais, o que a gente observa é que sim, a sociedade, né, como um todo, acabou sendo polarizada, muito em função dos algoritmos. E aí sim, não é culpa dos algoritmos, mas os algoritmos entendem que essa polarização é boa ali para alimentar discussões, audiências, etc. e tal, e a máquina entende muito. Estou partindo do ponto hoje, né? Ou dos últimos anos. A máquina entende muito bem quem você é rapidamente. E ela te dá mais do mesmo. Então, digitalmente, o que já existe é um reforço de viés de confirmação. Ponto. O que eu acho, André, que seria muito interessante para a gente repensar para tirar agora quem já está nessas bolhas mais afastadas, porque aí uma vez que a pessoa, ou ela está continuando lá na rede social mais fechada, mas às vezes ela vai para um grupo, como eu falei, ela cria um grupo no WhatsApp, no Telegram, seja lá onde for, e fica ali consumindo mais do mesmo com seus pares. Seria importante que nós pensássemos em refazer espaços públicos para pelo menos dar oportunidade de visões antagônicas se encontrarem, né? Então, se você pega o início lá das redes sociais, antes dessa algoritmização toda, o Twitter tinha um pouco esse espírito, uma grande praça pública, o próprio Facebook, as pessoas falavam ali sem se agredir tanto. Eu acho que se a gente não criar novos espaços, né? Ou seja, pegando aqui essa metáfora do submundo ou da cebola, como você usou, a gente tem que fazer com que todo mundo volte a emergir, né? As pessoas, eu sinto que elas submergiram para essas micro-redes fechadas, que elas voltassem para uma grande praça pública. Estou dando aqui um conceito bem genérico, mas é só nesse momento, e aí sim, primeiro elevar o grau de propensão a aceitar algo novo, né? A voltar a discutir, a voltar a não achar que quem pensa diferente de você é um inimigo. Não, essa pessoa só está pensando diferente. Qual é o problema disso, né? É até bom, eu, por exemplo, acho ótimo. Mas se a gente não resgatar esse espírito, não tem essa mínima abertura para aí sim a gente usar esse tipo de técnica que foi demonstrada eficaz. Mas eu preciso que, como na pesquisa, o grupo seja propenso, né? A pesquisa trabalhou com um grupo propenso a aceitar a pensar diferente. A gente tem que criar esse primeiro momento e aí sim aplicar esse tipo de técnica. É isso, Rafa. Hora de virar a chave e aí eu te pergunto no que você vai ficar de olho essa semana. O que mais você precisa saber? Estou de olho, André, numa proposta do Ministério da Educação, do MEC, que está preparando aí um projeto de lei para vetar celulares em escolas públicas e privadas, né? Tem uma grande discussão, isso não é algo do Brasil, é no mundo. É muito legal porque tem até um paralelo com o que a gente está conversando agora, né? Depois de um tempo consumindo tecnologias, a gente faz um trabalho de revisão e fala, será que tudo é tão bonito quanto parece? Ou será que tem alguns efeitos colaterais? E começa-se a perceber, sobretudo no caso de educação, que o excesso de celulares em sala de aula e outros dispositivos, tablets, etc., isso faz mal do ponto de vista educacional. Então, já tem alguns países que trabalham com restrições. A Unesco lançou um relatório recentemente, agora em junho, mostrando, né, que alguns países têm feito medidas nessa direção. Então, estou falando aqui de França, Estados Unidos, Finlândia, Itália, Espanha, Portugal, Holanda, Canadá, Suíça, México, para citar alguns. No Brasil,
Recentemente, a gente teve aqui uma pesquisa, a TIC Educação 2023, que é coordenada ali pelo Comitê Gestor da Internet, mostrando que, no Brasil, 28% das escolas já proíbem celular na sala de aula, 6 em cada 10 escolas já adotam algum tipo de regra, determinando, sei lá, horário, um local específico para usar celular. Ou seja, o resumo dessa história, André, é que provavelmente a gente vai ter alguma lei nacional, em grau nacional, em forma de lei mesmo, restringindo celular. Seja em sala de aula, seja ali na hora do recreio. O fato é que existe hoje uma preocupação muito grande e já há evidências de que sim, o celular o tempo inteiro, em sala de aula, sobretudo, é algo muito prejudicial para a formação, não só a formação, novamente, de conteúdo da educação, porque a criança e o adolescente começam a não prestar atenção na aula, estão ali o tempo inteiro com o celular na mão, mas a formação humana, né? A formação social, porque ao ficar o tempo inteiro com o celular, algumas crianças e adolescentes criam ansiedade, depressão, deixam de conversar com os colegas do lado, perdem habilidades sociais que são importantes de serem formadas, sobretudo nessa fase inicial da vida, e isso só acontece se você não tiver o tempo inteiro com uma tela na tua frente, né? Para ter interação humana, dá para ter interação humana por meio digital, mas se ficar o tempo inteiro ali, essa interação humana, olho no olho, não vai ser completa. Então existe essa discussão e eu vou ficar de olho nesse movimento aqui no Brasil que está acompanhando aí um pouco o movimento no resto do mundo. Ô, Rafa, eu tô de olho no namoro da Qualcomm com a Intel. A Qualcomm recentemente iniciou conversas sobre uma potencial aquisição da Intel. Seria uma movimentação para abalar completamente o setor de semicondutores. Fico pensando ali no lendário Andy Grove, vendo essa história toda, a Qualcomm está interessada em explorar a compra de parte ou toda a divisão de design de PCs da Intel. Eles vêm enfrentando algumas dificuldades importantes. Houve um prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de dólares em nos últimos anos, final de 2023 até metade de 2024, demissões em massa, enfim, uma empresa que cresceu bastante na pandemia, mas que vem sofrendo com nuvem, com a diminuição daquela demanda de computadores pessoais que acabou se acelerando em 2020. Enfim, a empresa está, de fato, sofrendo bastante nos últimos anos. E apesar desse interesse ser real, nenhum acordo formal foi firmado até o momento, pelo menos não que se saiba. Fico pensando o que isso pode significar em relação a considerações de antitrust. Não sei se isso passaria, se de fato a Qualcomm conseguiria comprar, ainda que tenha o dinheiro e que os acionistas da Intel concordem. Eventualmente seria necessário vender partes da Intel para evitar esses problemas regulatórios. Naturalmente, uma aquisição desse tamanho iria atrair um escrutínio global. A gente vai ver ainda muita confusão se essa história andar. Aconteceu uma tentativa fracassada de compra da ARM pela NVIDIA em 2020. Não funcionou justamente por essas razões. Eu não sei se isso funcionaria, se a Intel teria que ser fatiada, se ela deixaria de existir por completo, se a marca seria absorvida, mas é um ponto para se ficar de olho. Pode gerar um concorrente importante para a NVIDIA e pode chacoalhar fortemente todo o segmento de semicondutores que vem sofrendo também, não só as questões de demanda, mas uma questão de supply chain importante por causa de problemas na China, de logística e guerra com Rússia, Ucrânia, todo esse processo desde o início da pandemia, quando os portos fecharam, esse processo parou de funcionar bem. E como a gente usa cada vez mais semicondutores em tudo, essa demanda tende a seguir aumentando nos próximos anos, o que vai tornar essa discussão ainda mais importante, Rafael Coimbra. Vai ser. Vai ser uma bela batalha mesmo, né? E tem que considerar esse lado lá da China, né? Porque pode ter essa visão interna dos Estados Unidos e eles
brigando entre eles, né, dentro dessa ótica de antitrust, ou alguém pode usar o argumento, olha, deixa a gente fazer um negócio aqui porque o pessoal lá do outro lado tá acelerando. Bom, é isso. Rafa Coimbra e amigos que nos ouvem, está na hora da gente ir, mas antes de finalizar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, até a semana que vem, meu amigo. Grande abraço. Até semana que vem, André. Um grande abraço e para você também que nos ouve. Semana que vem estaremos aqui em mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Até lá. É isso. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente seguir falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Até a semana que vem. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.